Bem, então agora nós podemos, com base nesta análise da relação entre a velocidade de propagação, a velocidade de translação do observador O sobre o índice linha em relação ao observador O e a velocidade C, que é o módulo da velocidade vetorial de propagação de onda eletromagnética no vácuo, nós temos então L subíndice 0 multiplicado por 1 menos V2 dividido por C2 elevado a expoente 1 sobre 2 igual a L. Reposicionando esse termo, retirando esse termo deste lado da igualdade para o outro lado da igualdade, agora com expoente mais 1 sobre 2. Aqui está menos 1 sobre 2, e portanto torna-se mais 1 sobre 2 no outro lado da igualdade. Uma outra informação importante é de que se V dividido por C elevado a expoente 2 é menor do que 1, maior ou igual a 0, isso implica também, que nós podemos ainda analisar aqui, que se nesse caso 1 menos V dividido por C elevado a expoente 2 é menor do que 1 e maior do que 0. Este termo é positivo, não é necessariamente, então nós podemos inclusive considerar logo aqui, antes, de que V dividido por C elevado a expoente 2 é V2 dividido por C2, esse termo é maior do que 0, né? Necessariamente, é um termo positivo. É maior do que 0 e V2 dividido por C2 é menor do que 1, nós sabemos. V dividido por C será igual a 0 quando V for necessariamente igual a 0. Isso implica aqui que 1 menos V2 dividido por C2 é menor do que 1, pois o número 1 menos um número que é menor do que 1 e que é positivo, gera também essa situação em que esse termo é menor do que 1 e é maior do que 0. Muito bem. Então, sob estas condições, ainda é preciso esclarecer que 1 menos V2 dividido por C2 elevado a expoente 1 sobre 2 também é menor do que 1 e também é maior do que 0. Então, nós podemos afirmar que nesse caso, nós podemos afirmar que se L0 multiplicado por um número, cujo número é diferente, é menor do que 1 e maior do que 0, e isso é igual a L, então implica necessariamente que L é menor do que L subíndice 0. Ou seja, esse comprimento, o comprimento L maiúsculo da barra unidimensional, tal como aferido e medido pelo observador O, é menor do que o comprimento da referida e supracitada barra unidimensional, o comprimento L subíndice 0, tal como medido pelo observador O sobre índice linha. O fato é que a barra está fixa, está em repouso no observador O sobre índice linha. Para o observador O verifica a barra em movimento retilíneo uniforme, uma vez que a referida barra está fixada ao observador O sobre índice linha, cuja dinâmica é tal que temos um movimento retilíneo uniforme de O sobre índice linha em relação a O. Então, nesse caso, nós temos uma contração do espaço. Contração do espaço. Que espaço? Do espaço físico. No caso do eixo X, que é o eixo de predominância da dimensão dessa barra em questão, a barra em tela aqui apresentada no nosso exemplo. Então, nós percebemos que esse L é menor do que L subíndice 0. O que isso significa, vamos aqui rapidamente ilustrar mais uma vez, é que se eu estou se supusermos um observador à margem da estrada
não é? A margem da estrada, ou de uma rodovia, ou de uma linha de trem, uma linha de metrô. Então, se o observador está fixo e passa ao longo da estrada ou ao longo da ferrovia, passa um trem ou passa um veículo, e o veículo, por exemplo, apresenta em uma das portas do veículo o comprimento da porta na mesma direção, me refiro exata e precisamente à mesma direção do comprimento da linha de comprimento da porta, considerando que trata-se da mesma direção de deslocamento do veículo, não é? Coincidindo, em caso dessas direções serem exata e precisamente paralelas, então o comprimento da porta, por exemplo, pode ser 40 centímetros eventualmente. Então 40, 50 centímetros. Então 50 centímetros o comprimento de uma determinada peça ou determinada porta, por exemplo, do veículo automotor, é medida, 50 centímetros é medido pelo motorista, não é? Que está fixo em repouso em relação à porta dentro do veículo com uma determinada velocidade V. E eu estou aqui, ou alguém está fixo à margem da rodovia. Então esse alguém fixo à margem da rodovia tenta realizar uma medida, tenta aferir uma medida sobre o comprimento da porta do referido veículo em movimento e encontra um comprimento que é menor do que os 50 centímetros medidos lá pelo observador, pelo motorista, pelo piloto fixo dentro do carro em repouso em relação à porta. Então lá a porta, se supusermos esse exemplo mal colocado aqui, peço perdão, como por exemplo 50 centímetros de comprimento na direção paralela à direção do movimento de translação, da velocidade vetorial de translação do veículo, esse comprimento é maior do que o comprimento medido, o comprimento da referida porta medido por alguém que está fixo à margem da rodovia. Então isso indica que nós temos uma contração do espaço, não é? Quando nós temos uma situação como essa, em dois observadores, um está em movimento retilíneo uniforme, outro está em repouso, ou seja, são observadores inerciais, e o observador que está em movimento retilíneo uniforme em relação ao observador fixo, lá no observador em movimento, alguma estrutura que é medida em repouso lá no segundo observador, também pode ser medida por mim que estou fixo aqui, acompanhando a evolução do observador e, portanto, da peça, da estrutura fixa medida no interior do veículo em movimento. Então eu percebo um comprimento menor do que o comprimento que é medido lá, guardando as seguintes condições, considerando uma estrutura unidimensional, que é o nosso exemplo, né? Uma estrutura de dimensão predominantemente unidimensional, cuja dimensão, cujo eixo X, por assim dizer, está na mesma direção, exata e precisamente na mesma direção de propagação ou de translação do observador, a mesma direção da velocidade vetorial de translação do observador em movimento. Então nós temos aqui L menor do que L subíndice zero, nós temos então a contração do espaço devido a esse termo. Se esse termo é menor do que 1, está multiplicando por L subíndice zero e isso é igual a L, então L necessariamente é menor do que L subíndice zero, nós temos a contração do espaço, que é um efeito eminentemente encontrado, obtido e apresentado enquanto quebra de paradigma, rompimento de paradigma pela relatividade especial, a relatividade restrita de Einstein. Ao passo que vale mais uma vez repetir e reiterar que no contexto da relatividade de Galileu, ambos os observadores, eu fixo aqui à margem da rodovia e um veículo que passa uma determinada velocidade constante, tanto em direção quanto em sentido quanto em módulo. Então, considerando esses referidos dois referenciais inerciais, esses citados dois referenciais inerciais, a relatividade de Galileu afirma que os intervalos de tempo medidos no observador em repouso aqui são rigorosamente iguais aos intervalos de tempo medidos no observador em movimento, bem como o comprimento da barra de uma estrutura unidimensional medida lá no observador em movimento será exato e precisamente o mesmo comprimento medido aqui pelo observador fixo, que também analisa e afere medidas de comprimento em relação ao observador, a alguma estrutura que está fixa no observador em movimento. Então, relatividade de Galileu não percebe diferença nesses quesitos, ao passo que
a relatividade de Einstein percebe aqui uma estranha, curiosa, sutil e delicada e misteriosa contração do espaço. Então vamos encerrar a aula nesse ponto e retomaremos oportunamente falando sobre a dilatação temporal, a dilatação das medidas de intervalo de tempo, tal como aferidas por diferentes observadores inerciais entre si. Muito obrigado a todos.